salve, rapaziada! Bora aí para mais uma reflexão do dia. E se você caiu de paraquedas aí e ainda não é inscrito, já estala o dedo no like aí e se inscreva no canal. Ela sabe quando o homem está prosperando na vida. O tema do vídeo de hoje, por quê? Estive aí recentemente, fiz uma viagem para o Rio aí e lá estava conversando com um conhecido meu que eu não via há muito tempo. E o que acontece? Ele me pediu uma dica de empreendedorismo, alguns investimentos que eu faço. E aí eu estava conversando com ele. Aí, rapaziada, olha só como é que são as coisas. Algumas aí das maiorias das emissões aí, elas estão começando a mudar o comportamento, a perceber. E aí a gente estava conversando lá sobre alguns investimentos, entender que isso é a longo prazo, não é no curto e nem no médio. Então, mas sim longo prazo. E lá a gente conversa mais sobre isso. E aí ela começou e também. Aí, rapaziada, deixa aí nos comentários que você acha que é coincidência ou não. Aí a gente continuamos conversando até chegar no restaurante. E depois ela sentou assim, cara, do lado da mesa. E só ali prestando atenção. E depois, o que acontece? Ele percebeu. Ele falou, mas calma aí, essa moça não estava lá? Por que agora ela está aqui? Aí eu falei, cara, você não quer nem saber por que ela está aqui. Por quê? As mulheres, hoje, não são todas, mas é aquele famoso ditado. Quem chega primeiro bebe água muito mais limpa do que as que chegarão lá atrás. Olha para você ver. Hoje, não sou eu que falei, quer saber? Eu não quero me relacionar com mulher que tem filho. Por que não? Jogando lá para ver qual era dele. Porque hoje em dia, se o homem ele não pensar nele mesmo, ele vai começar a longo prazo, conforme você falou, os investimentos dele tudo vai embora. Então, não é questão nem de filho não, mas porque não compensa, cara. Você vai criar filho dos outros, amanhã ele pode se rebelar contra você. E aí, o que você vai arrumar? E fora, se você tiver alguma coisa de valor, imóveis, investimento, ela terá direito ali em mais da metade. Fiquei pensando, cara, será que ele acompanha o conteúdo do desenvolvimento pessoal aí da galera aí? O argumento dele bateu certinho conforme nós estamos falando aqui, estamos orientando outros homens a priorizar primeiramente a si. E eu falei, cara, é exatamente isso. E a moça do lado me aparenta ter uns 19 a 20 anos, ela é bem nova. E depois a gente terminamos lá e a gente fomos lá para a central e ela acompanhou também. Aí ela começou a acompanhar com a criança no colo. E aí eu falei, ó, é melhor a gente conversar sobre isso depois, porque não podemos passar muitas informações sobre o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Por quê? Porque hoje, rapaziada, se você começar a analisar, colocando só as mães solteiras aí, entendeu? As outras eu estou descartando, mas serve também. Mas vamos colocar só as mães solteiras aí. Por quê? Porque elas estão começando a ver, se ela se separar do pai da criança, ela pode passar uma extrema dificuldade financeira. Os caras que estão começando a despertar, ele não vai querer assumir, principalmente se o cara passou pela uma experiência não muito boa com mães solos. E antigamente ele não sabia dessa informação e hoje
essas informações aí estão disseminadas aí no YouTube, entendeu? Nas outras plataformas digitais aí, para você ver que hoje qualquer postagem que você fala, olha, venci na vida, não é muito, mas é a minha meta. Essa meta aqui eu bati, morando sozinho, ou às vezes comprando o seu carro aí, ou a sua moto. Quer dizer, vai chover na sua horta, coisa que lá atrás não chovia, mas hoje não. Hoje chove e chove com abundância. E aí, rapaziada, é por isso que eu falo, até os homens que não estão na nossa bolha do desenvolvimento, entendeu? Então, os caras estão começando a raciocinar e falar uma lógica que é via de fato. Antigamente, você não via isso, mas hoje em dia está aí com abundância para qualquer um enxergar. Está muito mais claro do que a água, conforme eles falam, ou mais claro conforme a luz do dia. E aí o que acontece? Eu percebi que depois que a gente chegamos nesse determinado, local, ela ficou ali nos observando e eu comecei a perceber, falei, olha, não vamos dar muitas informações, mas se você está pensando assim, é porque você está começando a entender o jogo e priorizar somente a si mesmo. É essa que é a sacada. Então, aí eu passei alguns tipos de investimento que eu faço. Graças a Deus não tenho que reclamar da minha situação financeira. Então, cara, o que acontece? É isso daí. Enquanto mais homens entender esse ponto, mais fácil para ele vai ficar. É claro que não é do dia para a noite, do processo ali, mas sim em questão a longo prazo ali, ele vai vencer, não tenha dúvida disso. Pois então, rapaziada, deixa aí os comentários, e se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, já estala o dedo no like e se inscreva no canal. Será que algumas emissões aí estão começando a enxergar a burrice que fez lá atrás e estão querendo usar os homens aí para salvar ela no 45 minutos do segundo tempo, só por causa que ela tem lá um chibio? Hoje, não são todos, mas alguns homens, só o chibio, minha querida, não é o suficiente. Pois então, curta, comente e compartilha. E até a próxima reflexão. Valeu e fui!